Lembra que a gente falou que a NVIDIA confirmou que os desenvolvedores vão poder ajustar o DLSS? E essa parte é muito importante, porque muita gente falou, mas essa não era a intenção final do desenvolvedor. Gente, o desenvolvedor, ele é uma peça no desenvolvimento do jogo. Ele não desenvolve o jogo sozinho. Tampouco ele é dono do jogo. Tampouco a propriedade intelectual é dele. É do estúdio. Por isso que o Kojima tem o Kojima Productions, porque é dele. É diferente. Agora, você chega lá, o John Albert das cavernas chega e fala, mas eu não gostei que mudou o personagem que eu fiz. Mas não é teu, mano. Mas o estúdio não respeitou. O estúdio nunca respeitou. Nunca respeitou a liberdade de criação do cara. Ele vai chegar, não, eu quero que você faça assim. Mas eu acho que vai ficar. Você acha, mas você não manda nada. Quem manda é o diretor artístico e o diretor artístico responde pro outro, que responde pro outro. E ele quer que no lugar do cachorro seja uma vaca. E tu vai programar a porra de uma vaca, senão você vai procurar outro emprego. Você tá brabo? Não é justo. Paciência, eu não faço as regras, eu tô passando pra vocês como é a realidade. É diferente? Fala pra mim. Vocês que são desenvolvedores, vocês aparentemente todo mundo é desenvolvedor, porque todo mundo ficou puto, porque, nossa, vai acabar com a... Esse é o que eu conheço. O cara, ele é um funcionário. O funcionário faz o que a empresa manda. Se por acaso o estúdio decidir que fala, não, foi muito, aí acabou, não é assim que eu quero a Grace. Não, a Grace não é assim. O estúdio pode chegar e falar pro desenvolvedor, falar, o diretor artístico aí falou que tá muito. O queixo aqui ficou muito fino, muito quadrado, tá parecendo que ela tá com maquiagem, dá uma mexida, mexe aqui e tal, o cabelo dela tem que estar mais desgrenhado, menos desgrenhado, mexe. Esse aqui também, a gente quer que seja esse tom, não quero esse aqui, eu quero esse aqui, Então ele vai poder mascarar algumas áreas do lugar e falar assim, esse muda, esse não muda e tal. Então o desenvolvedor vai ter controle, não quer dizer que o desenvolvedor vai fazer o que ele quer, é muito diferente isso. Mas ter o controle significa que o estúdio vai ter o controle e o desenvolvedor vai executar. Se vocês não gostaram disso, e o desenvolvedor não gostou disso, ele vai poder alterar. Pelo menos segundo a NVIDIA. É a informação, eu tô trabalhando com a informação que eu tenho. Amanhã pode mudar. E aí teve muita gente falando assim, nossa, mas os desenvolvedores não sabiam que a Capcom fez. Aí já foi gente correndo pra falar, nossa, a Capcom não sabia. Pelo amor de Deus, né, gente? Quão inocente você tem que ser pra acreditar que a Capcom não sabia, que a NVIDIA ia lançar uma tecnologia dessa, sendo que durante o anúncio a NVIDIA falou, inclusive já temos publishers que, estúdios que já confirmaram, como a Bethesda, a Capcom, a EA, não sei o quê. É muita inocência. E quando você se acha inteligente demais pra ter achado o furo jornalístico do ano que ninguém achou, é porque provavelmente você não é tão inteligente assim. Nossa. A informação tava lá pra todo mundo. E aí só você entendeu isso, porque você entendeu errado. O que aconteceu foi, a Capcom sabia, a EA sabia, a Bethesda sabia, e algumas pessoas lá dentro sabiam. O desenvolvedor não sabia. Sabe quem também não sabia? O faxineiro, o porteiro, a moça que serve o café. E não é porque eles são menos importantes, é porque não compete a eles saber disso. É um acordo lá de cima, é a NVIDIA com os cabeças da Capcom. Então o desenvolvedor, o programador, o arte final... mas o cara da arte não precisava saber? Não. Mas se não depende dele, vai depender do desenvolvedor, vai depender do cara. Mas depois, o acordo já está feito. Então eles só vão receber a tarefa de faça o que eu mandar. Então... não tem essa história, os caras não sabiam. Eles não sabem de um monte de coisa, mas é normal. Então todo mundo foi procurando uma desculpa, falar, olha que escândalo, calma, vamos devagar também. A gente pode concordar com as coisas sem precisar mentir, não tem necessidade. Então esse ponto eu acho que é muito relevante, foi deixado de lado da discussão. Eu percebi que muita gente odiou porque ficou ruim o rosto, ficou ruim aquilo, mas ninguém pensou na possibilidade de que a tecnologia é boa. Inclusive a gente falou, sobre o pessoal lá do Digital Foundry. Nossa, o pessoal do Digital Foundry foi muito raso sobre o negócio. Mas o pessoal do Digital Foundry tá fazendo a cobertura de uma feira, filho. Você acha que quando eu vou fazer a cobertura da Computex, eu sei de todas as nuances que envolvem a tecnologia que tá lá? Não, a gente traz essas informações baseadas no que a gente recebeu na nosso primeiro contato com o negócio. E desculpa, a gente é permitido pro ser humano ele ficar empolgado com alguma coisa que ele acha que é bom. Mas tem que pensar nas outras pessoas. As outras pessoas vão tirar as conclusões delas e se elas discordarem depois, elas podem à vontade. Não precisa concordar comigo, não precisa concordar com o Digital Foundry, nem com a Adrenaline, nem com ninguém. Você tá liberado pra discordar. É só ser gente. Vai discutir? Eu sou uma pessoa. Se você não trata a outra como você não gostaria de ser tratado. Na internet as pessoas perdem esse filtro porque parece que, o QI dela desce pelo ralo, ou pouco que resta. Então as pessoas não querem debater com argumentos, elas querem odiar, porque odiar é melhor. Então, de novo, eu acho que foi canalizado vários ódios e frustrações, ódio da IA, a frustração com o preço do hardware, de não poder ter nada, de não sei o que lá, com isso. Não quer dizer que as pessoas não se importem.
com a diferença visual do personagem, da Grace, ou seja lá qual for. Teve alguém que criou um gerador de memes do DLSS 5. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é o suco da internet. DLSS 5 Anything. Tá fora do ar o negócio, que pena. E fizeram o Jensen no DLSS. O pior é que teve gente que achou que ele, né, pensou que ele achou ruim. Eu acho que ele imaginou que foi um elogio. Não imagino o Jensen bravo com isso. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o personagem do Harry Potter. Falaram assim, pô, mas ele era um jovem, aqui parece que ele tá velho. Eu não sei, mano, é que o artista, os caras copiaram até os comecinhos de pelo de barba do cara. Se ele era pra ser um jovem, ele não era pra estar com a barba feita, né? Mas é que aqui, se você reparar, já tem esses indícios. É que aqui só fica um pouco mais evidente, entendeu? Mas eu concordo, se a proposta era o cara ser jovem, então faltou, ao invés deles mexerem nisso, eles botar um pouquinho de maquiagem e tal, do tipo, opa, nossa, apareceu barba. Não tem barba, ele é jovem, não tem barba, ele não se barbeia. Mas olha os materiais aqui, que legal, cara. Ficou muito bacana, inclusive aqui, ó, o paletó dele, putz, muito bacana. As texturas lá do seja lá o que for, aquele troço ali que parece alguma coisa aqui, pelo menos. Tivemos aí alguns problemas com o anúncio e, por exemplo, alguns pontos que eram importantes e ninguém levantou. Se é uma camada, um filtro que aparece, a chance, por exemplo, dele errar um NPC é muito grande, do tipo, sei lá, botar 3 olhos, 2 bocas, 5 ouvidos, alguma coisa assim. E essa parte o pessoal não tá nem aí. Que essa era a parte que eu ia falar, tá, mano, mas se isso é um filtro... se ele vai estar rodando frame por frame, analisando os frames, se a gente tem erro de frame com o frame generation, qual a possibilidade disso ter erros? Então, sei lá, eu tô vendo o personagem, aí ele aparece uma hora com olho verde, outra hora com olho azul, outra hora com verde, outro com azul, porque mudou a luz. Então tem várias coisas interessantes. E, de novo, o Digital Foundry foi massacrado à toa. Você pode discordar deles à vontade. Foi muito raso. Foi a cobertura de uma feira, ela é rasa. Desculpa, se você consegue fazer uma coisa melhor, você pode abrir um canal no YouTube e fazer. Mas isso é o que todo mundo faz. Sem exceção. Gamers Nexus é a mesma coisa. Vai ver a cobertura dele da Computex, da CS. Ele nem faz a CS mais, né? Mas vai ver a cobertura dele da Computex. Ele mostra o produto e fala sobre o produto. É isso que você tem e dá opinião. Eu achei aqui, eu preciso testar pra ver, mas eu acho que... E parece que é proibido achar alguma coisa que as pessoas não concordam. Inclusive, eu achei meio franguice, né, do Digital Foundry chegar depois, não, gente, olha, nós erramos. Sim, erraram no quê? Vocês não falaram num vídeo que vocês fizeram primeiras impressões e que depois vocês iam fazer um vídeo completo? Então pronto, porra. Se foi tuas primeiras impressões, foi primeiras impressões. Todo mundo odiou. Paciência, mano. Agora, você vai fazer um vídeo pra falar assim, eu concordo com vocês. Não precisa, você não precisa concordar com todo mundo. Você pode ir contra. Ali é só uma análise do que a pessoa acha. É só o que ela acha. Eles acharam legal. Por quê? Porque eles analisam a tecnologia. As pessoas analisaram o resultado final e falaram, nossa, que merda que ficou isso aqui. E eles falaram, nossa, que tecnologia incrível. E as duas podem estar certas. O cara pode ter achado o resultado final porque é a opinião dele, e o cara pode ter achado a tecnologia incrível, que realmente é incrível, cara. O que tá sendo possível é impressionante. Agora, se virou AI slop, não virou e tal, aí entra uma outra discussão que é o que eles fizeram no debate, que deveria ter focado nisso. Devia ter nem se importado com isso, sabe? De, gente, desculpa, que não sei o que. Cara, cobertura de uma feira, beleza, tá tudo bem. As pessoas não sabem interpretar. E tudo bem, é normal também. Agora, sim, o outro ponto que falaram que é sobre, tá rodando em 2,5090, é um lixo. Pelo amor de Deus, cara. Assim, a interpretação de texto e a vontade de buscar informação é muito triste. É por isso que esses vídeos aqui não dá bosta nenhuma de visualização. É por isso que eu não estou ligando, tipo assim, nossa, mas você não tem medo dos caras te cancelarem porque você não concordou com o troço? Se a pessoa não tiver, né, realmente capacidade de entender o que é opinião, o que é fato, o que é a minha visão do negócio, não faz falta aqui, pode ir embora. Não tá aqui pra ficar concordando comigo. Então, um pouco eu quero isso, eu tô só expondo aqui pra pessoa realmente pensar com a própria cabeça, mas com fatos, né? Não só com, olha que merda isso aqui, hateei. Os caras esquecem que está em desenvolvimento. E sim, a Nvidia falou isso. E sim, o Digital Foundry falou isso. Todo mundo falou isso, mas todo mundo falava como uma nota, como se não fosse importante. Por quê? Porque o título está rodando em 2,5090 chama muito mais atenção do ainda está em desenvolvimento, e a Nvidia já está rodando em uma placa só. Mas ainda é 5090. Ainda está em desenvolvimento. Claro. Se você me pergunta o que eu acho, e de novo, não foi nada dito oficialmente pela Nvidia, eu acho que vai rodar só em placa RTX 50, e pra rodar bem você vai precisar de uma placa top. Porque daí, quando chega a série RTX 60, chega rodando liso, fino do fino. Aí até numa 6060 vai rodar legal. Não muito bem, mas vai rodar legal. Senão, como é que você vende placa nova? Lembra do que eu falei? A Nvidia não apresentou o hardware ainda, mas ela tá apresentando. Olha só, essa sobremesa que eu tenho maravilhosa. Não, mas é que falta o almoço. Não, cala a boca. Olha essa sobremesa aqui, que maravilhosa. Legal. Pô, a sobremesa tá bonita mesmo, né, cara? Nossa, que vontade de comer essa sobremesa. Mas o que tem pra comer? Tem isso aqui, ó. O resto de ontem. Pega o resto de ontem. Tá bom, né? A sobremesa é boa. Pelo menos eu vou comer logo, que daí eu pego a sobremesa. Entende que existe uma lógica? Se você pergunta pra eles, eles vão negar, falando, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então é isso, tipo, o evento é um evento de anúncio. A gente chega nos eventos, a gente vê o que a empresa tem pra mostrar. Então tudo que você pode trazer é o que a empresa tem pra mostrar. Mas tinha que ter analisado. Sim, você faz uma análise posterior. Quando você traz a notícia, você traz as primeiras impressões, o que você
você viu no evento, o que você acha daquilo e diz, quando a gente puder testar ou quando a gente tiver mais informações, a gente volta. É normal, eu não consigo entender o que as pessoas têm dificuldade. Agora, ficaram revoltadas por conta dos desenvolvedores. De novo, os desenvolvedores vão ter, supostamente, porque tem que ver pra crer, controle sobre isso. Eu digo supostamente porque, ainda que eles possam ter controle, é um controle teórico, porque na prática quem manda é quem tá mais acima. O desenvolvedor, ele não manda no jogo. Então as pessoas erraram até na crítica. Ai, mas veja bem, o desenvolvedor tem que defender o trabalho. Pois é, isso é defender o trabalho dele, é fazer o que a empresa manda. Desculpa, galera, é assim que funciona o mercado de trabalho. Eu sei que teve gente que nunca trabalhou na vida, né? E não sabe como é que é, mas é assim, você entra numa empresa, você assina um contrato e no contrato tá dizendo que você vai ter que responder ao seu superior. E aí você responde ao seu superior. Você pode meter o louco e virar o Kojima, vira o Kojima, faz um trabalho genial que consiga quebrar essas barreiras e aí você abre um estúdio, você e faz o que você quiser. É a mesma lógica pra tudo. Se você não tá feliz com o troço, faz melhor. Mas tem que fazer muito melhor. Que daí não é só fazer o teu trabalho melhor, é fazer o de todo o restante da empresa melhor. Então não é tão simples. A vida adulta é bem mais complexa do que as pessoas fazem parecer. A Nvidia errou? Sim. Em tudo? Não. Errou bastante, mas não errou em tudo. Acho que faltou mais ênfase do trabalho, né? Do work in progress. Tinha que estar maior, assim, nos work in progress. Versão alfa. Não sei o que lá. E eles terem focado mais no tipo, galera, estamos desenvolvendo essa tecnologia, nós queremos o feedback de vocês. Não fazer, por exemplo, o que o Jensen fez, né? O Jensen pode porque o Jensen é o Jensen. O Jensen é o Jensen, ele pode falar o que ele quiser, porque assim, não, gente, veja bem, eu não estou aqui defendendo que guerra é legal, é só que o departamento de defesa é importante e tal. Tudo uma questão de ponto de vista, tá? E ele afirmou que os jogadores estão completamente enganados sobre a reação negativa ao DLSS 5. Calma, Jensen, calma, vai devagar. Vamos devagar aí com a dor que, né, já não tá legal. Não imagino que a intenção dele foi ser agressivo com o público, mas acabou meio que soando assim. Todo mundo que respondeu do tipo, pô, você tá errado, você que tá errado, olha você, seu maluco. Calma, eu acho que deu uma vacilada, não era pra... Que nem aquela que ele falou assim, nossa, escassez é ótima pra mim. Às vezes eu falei que falta um amigo pra dar um toque no Jensen. Então, eu acho que nesse momento faltou alguém pra dar um toquinho e falar, patrão, vamos dar uma segurada aí que tá um pouco muito, vamos lá, calma, não é bem assim. Ele falou assim, ele respondeu às críticas iniciais em torno do DLSS 5, rejeitando as alegações de jogadores que afirmam que a tecnologia altera a aparência dos jogos e personagens. Durante uma sessão de perguntas e respostas com tons hardware na GTC 2026, Juan disse que as preocupações de que o DLSS 5 removeria a intenção artística são infundadas. As críticas e a enxurrada de novos memes sobre o DLSS surgiram logo após a Nvidia apresentar o DLSS 5 e demonstrar como seu sistema de renderização neural consegue inferir detalhes mais fotorrealistas em jogos. Grande parte da reação online se concentrou nas mudanças na aparência dos personagens em demos recentes, incluindo Resident Evil Requiem. Alguns jogadores, se não a maioria, argumentaram que a tecnologia torna os jogos menos atraentes ou os força a adotar um estilo visual uniforme. O Jensen disse, bem, em primeiro lugar, eles estão completamente errados. O motivo é que, como eu expliquei detalhadamente, o DLSS 5 combina o controle da geometria, das texturas e de todos os aspectos do jogo com inteligência artificial generativa. É uma resposta, desculpa, Jensen, foi uma resposta ruim para uma pergunta complexa. É o tal do soluções simples para problemas complexos, né? O Juan afirmou que essa interpretação está incorreta. Segundo ele, o DLSS 5 combina geometria e texturas criadas por a mesma coisa que ele já falou. Ele explicou que os desenvolvedores podem ajustar o modelo para corresponder à direção de arte pretendida, em vez de delegar esse processo inteiramente de IA. Infelizmente, para o Jensen, como de novo o rage está muito grande, eles focaram no... Em primeiro lugar, eles estão completamente errados. Foi isso que eles focaram. A parte que ele deveria ter dado ênfase, na minha humilde opinião, né? Eu que não sou dono da Nvidia, não sou um trilhardário, ele deveria ter focado na parte dos... O DLSS 5 combina geometria e textura criados pelos desenvolvedores com IA generativa, mantendo o controle na mão dos criadores do jogo, explicando que os desenvolvedores podem ajustar o modelo para corresponder à direção de arte pretendida, em vez de delegar esse processo inteiramente à IA. Então digamos que o pretendido para o final foi bem diferente. Eles deveriam ter focado mais nisso, mas eu acho que ele também ficou meio mordido. Os jogadores também têm uma escolha. Podem simplesmente evitar ativar o DLSS 5 em jogos futuros e confiar nas técnicas de upscaling atuais. Alternativamente, podem optar por outro hardware que ainda não suporte essa tecnologia. Vale ressaltar, porém, que a AMD afirmou recentemente, durante o anúncio do FSR Diamond, que seu objetivo é preparar tudo para a renderização neural, que é justamente o que é utilizado para o DLSS 5. Não está claro, contudo, se eles planejam incluir isso no Diamond. A Nvidia ainda tem muito em que pensar. A empresa ainda tem tempo e provavelmente essa não será a
última discussão sobre o assunto. Eu acho que a apresentação teria sido melhor recebida se a NVIDIA tivesse se concentrado primeiro nas renderizações não humanas, em vez de apresentar rostos claramente gerados por IA em suas primeiras demonstrações. Concordo, eu acho que teria sido melhor a reação mesmo. Porém, não faria jus ao que a tecnologia pretende. Eu não acho que no final vai ser isso. Não acho que no final vai estar desse jeito que a gente viu. Acho que isso aqui é o pior que a gente viu. Daqui pra frente só tende a melhorar. Se os desenvolvedores não sabiam da apresentação da tecnologia, eles ainda vão fazer esses ajustes. Então alguém fez esse ajuste, mas não foi os desenvolvedores do jogo, pelo que teve de comentário. E de novo, também a gente teve um comentário de desenvolvedor em condição de anonimato. Vai saber se ele não tá puto com a empresa e já quer sair. É difícil afirmar. Mas eu acho que o tom aqui não foi muito bom. Pelo menos o inicial. A resposta foi boa no geral. Mas eu acho que, sabe, não é exatamente nesse sentido que a gente quer. Então acabou gerando uma situação conflituosa. Vocês acham que a NVIDIA vai cancelar o DLSS 5 por conta das reações negativas? Bom, a gente já teve aí alguns exemplos de produtos adiados, cancelados, alterados. Vou dar um exemplo mais recente que vocês provavelmente já se esqueceram, que é a 4080 de 12 GB. A NVIDIA apresentou a RTX 4080 de 12 GB, depois da repercussão negativa, eles mudaram para 4070 Ti de 12 GB. Então, depois da grande comoção da comunidade, eles mudaram. Com o DLSS eu acho pouco provável. Não impossível, porque isso não é impossível, é bem, como eu acabei de dizer, tivemos vários exemplos. Mas eu acho pouco provável porque a tecnologia já está em desenvolvimento. Eu acho que é um passo para o futuro. A gente deve ver essa tecnologia trabalhando nos jogos futuros, queiram ou não. Porque no fim de tudo, quem comanda é quem faz o jogo. A NVIDIA não vai botar indiscriminadamente isso. Você vai ter a opção de desativar. Pelo menos imagino que sim. Eu acho que é o futuro de qualquer forma. Mas eu não acho que a NVIDIA vai cancelar o DLSS 5 só por conta da repercussão negativa, porque se você puxar um pouquinho na sua memória, com o DLSS foi a mesma coisa. Lembra da primeira interação do DLSS, que parecia que passava maionese na tela? Tivemos, assim, uma enxurrada de memes. Com o Ray Tracing, então, nem se fala. Lembra do RTX On, RTX Off? Até hoje existe o meme. E ele deixou de ser, no fim, apesar de ser uma coisa que inicialmente era pejorativa, hoje virou meio que uma propaganda, porque deixava a imagem mais realista. O DLSS 5, eu não vou dizer certamente, mas é muito provável que siga esse caminho e que também torne a proposta, né, de induzir as pessoas a achar que isso é negativo para uma coisa positiva. Ou pelo menos chame a atenção para entender o que é a tecnologia, né? Lógico que estão fazendo coisas mais zoadas, né, tipo super maquiagens. Eu não fiz isso, que eu acho que de mau gosto, né? Mas as pessoas fizeram isso e no fim acaba se tornando uma coisa que torna a tecnologia até um pouco mais engolível. Então tem vários pontos para discutir sobre o DLSS 5, a gente pode entrar mais, tipo, no Vale da Estranheza, né, que é justamente essa percepção de que alguma coisa tá errada, é uma coisa que surgiu, sei lá. E o curioso é que eu pesquisei brevemente, né, sobre o Vale da Estranheza nos jogos, que isso é um termo que surgiu lá pros anos 70, eu comentei isso no vídeo, mas pra quem não sabe, muita gente falou sem nem saber o que era isso, eu fui pesquisar porque eu também não conhecia o termo, inclusive foi o Cabral no grupo que trouxe, vira membro do canal, ó, participar lá do grupo, e é um termo que surgiu lá pros anos 70, e foi na época tratado por conta justamente da robótica e tudo mais, né, em como os humanos com robótica ia se tornar um negócio estranho, e você pode ver muito isso nos robôs mesmo. Se você vê os robôs, os humanoides eles causam grande estranheza de fato, porque você tem vários trejeitos nele que geram desconforto, porque ele tem uma aparência humana, mas ele não tem um comportamento humano. É estranho, você percebe, e o ser humano ele é muito treinado pro rosto, por isso que esse foi o impacto maior. Porque nós somos, nossa visão, né, o nosso cérebro ele é muito treinado, ele vê muitos rostos, então ele consegue notar vários, e é por isso que você consegue perceber mais hoje em dia ainda, né, com mais facilidade do que outras coisas, quando tem um rosto humano sendo tratado por IA, ou até mesmo uma voz. A gente consegue notar as pausas, a entonação, algumas falhas, tem ficado cada vez melhor, mas ainda nós somos bem treinados no visual e na audição. E no tato também, obviamente, você meter a mão no robô, ainda que o robô seja super realista, você mete a mão e borrar, você fala, eita porra. Isso já aconteceu nos jogos, inclusive em jogos recentes teve o L.A. Noire, o L.A. Noire, caso você não conheça o jogo. O L.A. Noire, ele criou esses estranhezas justamente porque os personagens eles eram tinham expressões hiperrealistas. É um jogo que, inclusive, é um dos pontos interessantes, porque no começo gerou essa estranheza, mas hoje, se você jogar, agora que a gente já tá habituado ao jogo e tem vários jogos que tem coisas parecidas, você vai notar uma certa estranheza, mas você rapidamente vai se acostumar. E você vai começar a notar, na verdade, a parte das expressões. O jogo, ele pega muito nas expressões, porque você precisa interpretar o personagem pra saber se ele tá mentindo ou não tá mentindo. E é difícil. Então, apesar da gente ser treinado em rosto humano e perceber um desconforto naquilo, a gente rapidamente muda pro foco do jogo, que é prestar atenção na expressão dele. Não torna injogável. Inclusive, L.A. Noire foi um dos jogos
sabe, bem jogados. Ele não é exatamente o melhor de todos os tempos, mas ele foi bem jogado. Isso vai acontecer. Já aconteceu no passado. Vai acontecer de novo. E o que eu acredito é que as pessoas vão se acostumar. Num primeiro momento é uma novidade, é uma mudança e tal, elas vão se acostumar. Até porque, vocês viram na Tech Demo, né? Na Tech Demo, o personagem que você não conhecia, que você não tinha nenhum apego, que você não estava treinado pro rosto dele, a aprovação foi muito maior. Então esperem os próximos jogos, onde eles podem apresentar o trailer com DLSS 5 e sem o DLSS 5 e você pode se surpreender. Porque essa é uma versão inicial e ainda sem os ajustes dos desenvolvedores. Vamos ver como é que vão ser as próximas versões. Dá pra gente esperar isso? E dá pra gente entender que o rodar em duas RTX 5090 é porque ainda é uma versão em desenvolvimento e que deve sim rodar em apenas uma placa? E o mais importante, para os fabricantes e para os desenvolvedores ou para os estúdios, é importante que o jogo seja entregue para a maior parte de pessoas possível. Independente, às vezes até independente do lucro. Veja o Control. O Control ele foi dado na PSN, foi dado na Epic, foi dado pela Nvidia, foi dado por quê? Porque era importante que o jogo chegasse, para que o título fosse forte para um Control 2, aí sim, quem sabe, dar uma enraizada. Então ele foi subsidiado por várias empresas, então a Nvidia pode subsidiar muito o DLSS 5 em vários jogos e ele vir bem mais implementado. Vamos esperar pra ver. Eu quero a opinião de vocês. De novo, você não precisa concordar comigo. Tudo bem discordar. Ah, mas eu achei horroroso. Falei, legal, eu achei o Starfield bom. Nossa, mas olha aqui o cabelo do... Foda-se, não tô nem aí. Os bonecos do Starfield são feios pra desgraça. Eu já falei, no Hogwarts Legacy também, joguei praticamente nada, não tenho nenhuma conexão com os personagens. Não vi grandes problemas. Esse aí do menino com as barbas eu consegui entender, mas, por exemplo, da senhorinha lá, ela ficou mais senhora ainda, né? Deixou as rugas muito fortes. Eu acho que só o filtro tava no, sei lá, no 7, era pra estar no 5. O que mais que foi apresentado? FIFA, foda-se, porque eu não jogo FIFA, então não tô nem aí também, pra falar a verdade, mas eu achei que o cara vai estar correndo no campo, eu nem olho pra cara dele, então não foi tão absurdo assim. O Assassin's Creed não deu pra ver personagem, porque eles mostraram mais o terreno, e eu achei que ficou ok, a iluminação ficou meio fria, mas a gente não sabe exatamente como que vão ser os ajustes, se isso vai mudar ou não vai mudar. Não achei tão fotorrealista, achei hiperrealista, mas não achei fotorrealista, então ali eu achei que dá pra eles dar uma ajustadinha pra ir mais pro lado realista do que do hiperrealista, né, do foto do que do hiper. Mas de novo, se você não gostar, desativa, eu vou ligar, pelo menos pra ver como é que tá. Se rodar mal, ou se não ficar do jeito que eu quero, ou não me agradar, eu mudo. Mas é o futuro. A AMD provavelmente no primeiro momento vai falar que não vai adotar porque está ouvindo os gamers, mas a gente já ouviu essa história lá com a RX 5700 XT, ela só não dava conta de entregar um hardware para Ray Tracing. Eu acho que essa vai ser a história também. Quem sabe aí a Lee Swan, a More Threads ou aí a Intel vem com alguma coisa diferente. Então é isso. Acho que pesaram um pouco a mão. Muita coisa também foi uma discussão muito apaixonada. Tem que tomar cuidado com o comportamento de manada, porque a gente tende a ir junto com os outros sem parar para avaliar nosso próprio ponto de vista, só porque alguns pontos nos convêm. E também você pode só passar direto na discussão, tá? Não é obrigado a discutir sobre isso. Você pode só passar sem dar a sua opinião se ela não tiver formada, ainda e volta quando você tiver uma opinião formada. Mas você pode deixar o like também, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos e se inscrever lá no Unlock para chegar nos 200 mil.